Oi, professora Juliana, meu nome é Ana Clara Rocha, juntamente comigo eu tenho a Michele e nós vamos apresentar para você a análise em café, chás e derivados. Para introduzir, eu quero falar que o café, o chá, os derivados estão presentes em nosso dia a dia há muito e muito tempo. Eles são bebidas consumidas no mundo todo, são as mais consumidas, porque além do delicioso sabor, eles são capazes de acelerar nosso metabolismo e ajudar no desempenho de nossas atividades, como no foco para os estudos e para realizar determinadas funções. Eles são altamente indicados para diversos tipos de ajudas na nossa dieta, na nossa alimentação corriqueira do dia a dia. O café, alguns chás e alguns derivados, eles possuem cafeína em sua composição, que ela apresenta atividade antioxidante e metabólica. E para conseguirmos analisar essa cafeína e outros componentes presentes nessas substâncias, serão necessários os seguintes procedimentos introdutórios da análise de alimentos. Como são realizadas essas análises? Então, as análises de café, elas incluem determinações como a determinação do extrato aquoso, determinação de cafeína pelo método espectrofométrico, por cinzas, pela cafeína mesmo, pelo pH, por lipídio, por protídeo, por glicídio. É bem ampla a questão dos testes feitos. E em questão dos chás e dos derivados, determinações como umidade por aquecimento direto, cinzas solúveis em ácido clorídrico, extrato aquoso, também cafeína e óleos essenciais. Para a determinação de glicídios redutores e não redutores no café, a gente vai eu vou tentar introduzir assim mais brevemente porque é um procedimento mais longo, mas basicamente os métodos de determinação de glicídios, eles estão baseados nas propriedades físicas das suas soluções ou no poder redutor dos glicídios mais simples. O método gravimétrico, ele resume em pesar uma quantidade de óxido de cobre precipitado de uma solução de cobre 2, cobre 1 precipitado de solução de cobre 2, por um volume conhecido da solução de glicídios redutores. Nessa tabela que está aqui à sua direita, tem a conversão de mg de óxido de cobre 1 em mg de glicose. Então, aqui tem todos os números. Quando for feito o procedimento, para analisar essa análise corretamente, tem que olhar por essa tabela. Coloquei aqui em cima também como que é a fórmula, né? Como que é feito esse exercício, onde vai ser mais ou menos 100 vezes A vezes B sobre peso versus volume, que vai dar igual glicídios redutores e não redutores em glicose. E os reagentes que vão ser utilizados vai ser o ácido clorídrico, o hidróxido de sódio a 40%, o ferrocianeto de potássio a 6%, o acetato de zinco a 12% e a solução de Filling A e B. O material que vai ser usado vai ser uma balança analítica, uma chapa de aquecimento com refrigerador de refluxo, chapa elétrica, estufa, bomba de vácuo, dissecador com silica gel, espátula, pinça, becker de 100 ml, frasco Erlenmeyer de 500 ml conjunto esmerilha, frasco Erlenmeyer de 300 ml, balão volumétrico de 250 ml, balão de fundo chato de 250 ml, funil de vidro de 10 cm, bureta de 25 ml, pipeta granulada de 5 ml, pipeta volumétrica de 25 ml, proveta de 100 ml, cadinhos de vidro com placa porosa número 4 e Kitasato. O procedimento consiste em pesar 2 gramas de amostra de um becker em 100 ml, transferir para um frasco de 500 ml conjunto esmerilha com auxílio de 100 ml de água, vai ser adicionado 5 ml de ácido clorídrico, vai ser colocado em uma chapa de aquecimento e vai ser adaptado ao refrigerador de refluxo ou frasco e deixar em ebulição por 3 horas. Vai ter que esperar esfriar a solução e adicionar hidróxido de sódio a 40%, elevando o pH próximo de 6,5. Transfira quantitativamente para balão volumétrico de 250 ml com auxílio de água. Adicione 5 ml de ferrocianeto de potássio a 6% e 5 ml de acetato de zinco a 12%. Complete o volume, agite, deixe agir 15 minutos em repouso e filtre. Verifique o pH e, se necessário, adicione mais algumas gotas de hidróxido de sódio a 40%, até que a solução se torne alcalina com o pH próximo de 9 e filtre novamente a solução.
Em um balão de fundo chato de 250 ml, adicione 25 ml da solução de filling A e B e leve para aquecer na chapa elétrica até entrar em ebulição. Para fazer o cálculo, tem que verificar na tabela 1 de conversão a quantidade de glicose em miligramas correspondente à massa obtida de óxido de cobre 1 em miligramas. Para a extração de cafeína da erva mate, a cafeína pode ser determinada por vários métodos, sendo comum a todos eles a necessidade de uma extração e purificação inicial. A partir dessa extração, a dosagem poderá ser feita por espectrofometria, na região ultravioleta ou por cromatografia líquida de alta resolução. O cálculo está aparecendo para vocês, A menos B vezes volume sobre A vezes P vezes 1000, igual a cafeína por canto. A vai ser igual à absorvância da amostra, B, o coeficiente linear da reta obtida na curva padrão, A, absortividade, V, volume em ml da diluição do resíduo de cafeína, P, a massa da amostra em gramas. E agora vai ser passado para vocês o vídeo explicando essa extração. Eu não consegui encontrar o vídeo da terminação de glicídios redutores e não redutores, por isso ficou um pouquinho chato eu explicando, mas era importante pelo menos explicar o procedimento para vocês entenderem. Nisso, agora vamos ver o vídeo mais interativo que eu encontrei sobre extração de cafeína da erva mate. Professor Márcio Lazarotto, da Química Orgânica da URGS. Vou apresentar o experimento da extração da cafeína a partir da erva mate. Este é um exemplo de extração por batelada, onde que um solvente entra em contato com uma fonte ou com um extrato e se espera atingir a saturação desse solvente, onde ocorre a partição do soluto entre as fases. O solvente é então removido por evaporação, restando no produto ou numa mistura de produto seca. A erva mate é consumida em grandes quantidades no sul do Brasil, no Uruguai, Argentina e Paraguai, na forma de chá quente ou frio. O princípio ativo da erva mate é a cafeína, que também é encontrada no chá, no café, no guaraná, na cola. A cafeína se liga a receptores de guanina e atua como um estimulante do sistema nervoso central. O primeiro passo é pesar a cafeína. Nós vamos utilizar cerca de 10 gramas para o nosso experimento. A cafeína foi transferida para um becker junto com o carbonato de cálcio e 100 ml de água. Iniciei o aquecimento da mistura da erva mate e deixei por cerca de 10 minutos sob aquecimento brando para manter a fervura. Se aquecer demais, pode ocorrer o borbulhamento da solução e cair para fora do becker. Então, colocamos até um vidro-relógio em cima para evitar que o material caia de fora para dentro ou saia de dentro do becker. Depois desse tempo, tirei o becker de cima da chapa de aquecimento e aí coloquei até num banho de água para ajudar a resfriar. Quando a solução chegou próximo à temperatura ambiente, fiz uma filtração com pressão reduzida, utilizando o Kitazato, que é esse frasco cônico com paredes mais reforçadas e uma saída para o vácuo, o funil de Bichner, que é um funil de cerâmica perfurada, e aí coloca um papel sobre essa parte perfurada, que ele se ajuste direitinho, e aí verte a solução. Depois de filtrado, desconectei o vácuo. O material que ficou no filtro posso descartar. O que me interessa é a solução aquosa, onde que está a cafeína. Eu examinei essa solução e achei ela ainda um pouco turva. Então, decidi filtrar novamente. Montei novamente a filtração com um novo papel. Conecto a pressão reduzida, que eu usei uma trompa d'água.
A trompa d'água chega no máximo a 50 milímetros de mercúrio. Se tiver uma bomba de vácuo, também pode ser usado. Aí eu filtro novamente. E a solução que eu vou obter é bem mais límpida e adequada para fazer a extração da cafeína nas próximas etapas. É possível observar já na filtração a formação de bolhas. Em alguns casos, essa formação ocorre em grande quantidade e ocupa todo o volume interno do quitasato, inclusive entrando pela tubulação do vácuo. Aí, nesses casos, é bom tirar um pouco o funil de Birchner para a pressão atmosférica fazer baixar essas bolhas. Isso se deve à presença das saponinas, que são compostos solúveis em água presentes na erva mate, e elas diminuem a tensão superficial, atuando como um detergente. O solvente utilizado na extração foi o CH2Cl2, de clorometano. É um solvente mais denso que a água, densidade 1,3 gramas por mililitro ou 1,3 quilos por litro, e de baixo ponto de ebulição, em torno de 40 graus. Ou seja, um leve aquecimento já é suficiente para a evaporação do diclorometano. E o diclorometano, ele não é tóxico. Para a extração, eu vou utilizar a proveta, um funil de separação e 2 Erlenmeyers. Medi 20 ml de diclorometano na proveta e adicionei ao extrato da erva mate. Pode ver que se formaram as duas fases no funil de decantação. A fase de cima é o extrato da erva mate, que vem sempre com um pouco de clorofila, que deixa um tom esverdeado, e a fase de baixo é o de clorometano. Eu agito porque a troca de moléculas ocorre na interface. Então, quando se agita, você aumenta a área de contato entre as duas faces. Só que, neste caso, não se pode fazer uma agitação vigorosa, por causa das saponinas que atuam como detergente e vão provocar a emulsão, onde que diclorometano passa para a fase aquosa e a fase aquosa passa para o diclorometano e fica uma mistura difícil de separar. Então, agito suavemente, com movimentos circulares, coloco no aro para que ocorra a separação entre as fases, deixo um tempo, abro a torneira e retiro a fase inferior do diclorometano, aonde que está a cafeína agora. Então, a cafeína ela passou da fase aquosa para a fase do diclorometano, onde ela é mais solúvel. Retirando a fase orgânica, eu vou ter agora a cafeína, enquanto que os outros componentes do extrato permanecem na fase aquosa. Então, gente, agora eu vou falar um pouco sobre os testes realizados para análise de café. O primeiro teste é o tetrazole. Ele avalia individualmente cada semente, estimando com grande precisão a qualidade do lote. Porém, esse teste ele tem uma grande desvantagem, que é o requerimento de analistas altamente especializados e bem treinados, além de ser um teste demorado para ser executado. O teste de tetrazólico, além de avaliar a viabilidade e o rigor dos lotes de sementes, fornece o diagnóstico das possíveis causas responsáveis pela redução de sua qualidade, que podem ser danos mecânicos, deteriorização por umidade e danos de percevejo. Além deles, os danos de secagem, de estresses hídricos e de geada podem também ser facilmente visualizados pelo teste. O próximo teste é a condutividade elétrica, que consiste na imersão dos grãos em água e, durante esse processo de embebição,
de acordo com o grau de integridade de suas membranas, lixiviam solutos citoplasmáticos no meio líquido. O principal íon lixiviado, que influencia na medida da condutividade elétrica, tem sido o íon potássio, presente na membrana do grão do café. Assim, quanto maior a injúria sofrida pelo grão, uma maior quantidade de íons potássio são translocados para o meio líquido. O próximo é o ler café. Esse ler café foi descoberto a partir de testes realizados com hipoclorito de sódio. E ele tem como principais vantagens a redução no tempo e no trabalho dispensados na avaliação das sementes de café, possibilitando a avaliação rápida da qualidade das sementes, além de apresentar baixo custo e requerer pouca demanda de mão de obra. Esta avaliação rápida, uma vez que o hipoclorito de sódio em determinadas concentrações reagem nas áreas mortas ou lesionadas do endosperma das sementes do café, fazendo com que o tecido nessas condições assuma uma coloração esverdeada. Se essa coloração estiver em grande parte do endosperma, a semente será considerada não germinável. A próxima análise é a análise sensorial, e ela vai ter 3 tipos de classificações, né? Métodos afetivos, que expressam a opinião pessoal do jogador ou provador, tais como nos testes de aceitação e de preferência. Métodos discriminativos, que estabelecem diferenciação qualitativa ou quantitativa entre as amostras. E métodos descritivos, que descrevem qualitativamente as amostras. Neste grupo estão os métodos de perfil de sabor, perfil de textura. Agora a gente vai falar os testes realizados para análise de chá. A primeira análise é a análise da rotulagem. Essa análise é avaliada de acordo com a resolução número 259, de 20 de setembro de 2002, da Anvisa, juntamente com a Farmacopeia Brasileira, quinta edição. E nesse rótulo tem que ter o nome científico da planta, a parte utilizada, a denominação de venda do produto, a lista de ingredientes, nome ou razão social e endereço do produtor, ou no caso, se o produto for importado, do importador, identificação do lote, prazo de validade, instruções sobre o preparo e uso e ausência de informações contendo a finalidade terapêutica. O próximo teste é a análise do peso correspondente à embalagem. É feito para verificar se o peso está igual ao da embalagem, verificando se está dentro dos 9% permitidos pela Lei nº 9.333, de 20 de dezembro de 1999, da Portaria e Metro número 96, de 7 de abril de 2000. A próxima análise é a verificação da presença de materiais estranhos. As amostras são separadas em sachês, conforme descrito na Farmacopeia Brasileira, quinta edição, e são separados com o auxílio de uma lupa estereoscópica. A quantidade de materiais estranhos tem que ser menor que 2%. E a última análise de chá seria o método gravimétrico, que é utilizado na determinação de cinzas totais e na determinação de umidade, onde as amostras são levadas até uma amôfila numa temperatura de aproximadamente 450 graus Celsius por mais ou menos 5 horas, e em seguida são depositadas na estufa numa temperatura de 105 graus por 1 hora. Agora a gente vai falar um pouco sobre a legislação e o órgão responsável. A resolução é a de número 277, de 22 de setembro de 2005, e o órgão responsável é a Anvisa. Nesta segunda página, a gente vê as orientações que a Anvisa passa para as empresas, que no caso os produtos têm que estar adequados a essa resolução. Caso a empresa não cumpra isso, ela vai ser atuada pela Anvisa, entendeu? Nesse próximo slide, a gente tem as características de cada café, de cada chá. Por exemplo, aqui está falando do café torrado, do chá, da erva mate,
compostos de erva mate, cevada torrada, produtos solúveis e esgotamento. Nesse último slide, a gente vê que as embalagens não podem simplesmente colocar assim, café. Não, ela tem que explicar se o café é torrado, se o café é moído. Aqui no 3.41, tá falando que quando é adicionado açúcar, tem que colocar com açúcar, essa expressão, né? Com açúcar. E lendo aqui tem várias orientações, né? Que tem que ter na embalagem para que o consumidor saiba o que tem, o que não tem, como foi processado, como foi armazenado. E por fim, a gente encontrou esse artigo científico que mostra onde eles pesquisaram, né, o teor de cafeína em diferentes tipos de cafés. Caso vocês tenham interesse de tá lendo ele, né, ele tá aqui na segunda página das nossas referências, que seria a última referência aqui. Então, gente, aqui tá as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, viu?